Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso CIS Talks. Aqui no podcast do CIST eu estou recebendo amigos, pessoas de referência do mercado, pessoas que fazem a diferença nesse ecossistema de seguros e de transportes, um oferecimento da Porto Seguro, que também é uma referência nesse segmento. E hoje, antes mesmo de dar o play na gravação, eu já estava aqui com o meu convidado ouvindo boas histórias desse segmento, de como tudo isso começa na vida dele. Eu estou aqui hoje com o grande Giuseppe Calabro Filho. Meu caro, muito obrigado pela sua presença. Cristiano, eu sou grato, né? Principalmente ao CIST, e na tua pessoa eu parabenizo toda a equipe de liderança que faz desse trabalho um trabalho tão bonito, de aproximação dos principais interlocutores do mercado, de temas tão relevantes. Eu confesso para você que eu tenho assistido alguns programas, né? Alguns podcasts, tem sido muito legal. Então, parabenizo o CIST, parabenizo você por estar na liderança também desse trabalho. Parabenizo a Porto e tantas outras empresas que acreditam nesse trabalho. É uma alegria estar aqui e sempre nesse bate-papo, né? Muito bom, inclusive É legal a gente falar desses assuntos que são relevantes, né? E a minha responsabilidade está imensa. O Giuseppe estava me contando que ele começou nesse universo em 1989, o ano em que eu nasci. Os meus 36 anos ele tem de mercado de seguros, então é muita responsabilidade para mim. Mas eu quero começar te ouvindo. Bom, Valor Global Seguros, que é a sua empresa, você fundou tendo como sócia a sua esposa. Então, já começamos com uma história que por si só é interessante. Como é que nasce a Valor Global? Sei que você já tinha 18 anos só de Porto, né? É verdade. A história com o seguro começa em 89, né? Foi justamente na Porto Seguro. E ali eu tive a oportunidade de entender o seguro, de começar a, de certo modo, interagir com pessoas que são do segmento. Uma companhia que em 1989 não tinha o mesmo porte que hoje, ela cresceu muito. E ali naquela companhia eu tive a oportunidade, não apenas de conhecer o seguro de transporte, mas pessoas. E num processo de crescimento da companhia que me fez entender um pouco mais desse mercado. E daí então eu fiquei 18 anos e quando foi em 2007 eu tomei uma decisão importante na minha vida profissional, que foi sair da companhia e juntamente com a minha esposa, a Valéria, que você mencionou, colocar em ação um sonho que era de ter uma empresa, de levar soluções para os nossos clientes. No primeiro momento, quando eu falei para ela de sair da companhia e montar a empresa, eu já tinha 2 filhos na época, então ela ficou um pouco receosa. Bateu a racionalidade, né? Ela falou, Gil, mas espera lá, né? Você está ciente do que você vai fazer e tal? E aí eu falei, minha Branca, eu tô ciente sim, eu já fiz um plano e tal. E ela, no primeiro momento, eu senti que ela não aprovou muito, mas baseado nessa preocupação com a família e tal. E aí, passado um tempo, eu me lembro que eu cheguei para ela e disse assim, meu amor, já pensou viver com o marido ranziza pro resto da vida? E ela disse, por quê? Eu falei, porque imagina alguém que se arrepende do que não fez, né? Aliás, o pior arrependimento que a gente pode ter, né? Eu acredito. E aí ela falou, tá, qual é o plano? Me explica melhor. Eu expliquei o plano para ela. E em julho de 2007, portanto a corretora vai completar mês que vem 18 anos, eu então peço a demissão da companhia, uma companhia que sempre foi uma referência, foi uma escola para mim. E dali, a partir daquele momento, eu resolvi empreender, né, buscar clientes, propor soluções. E a Valor Global, a história do nome, tem que ver com V de Valéria, G de Giuseppe. Então, Valor Global, uma empresa que lá em 2007 foi criada para agregar proteção para as coisas que têm significado para os nossos clientes. Legal. Que Eu sei que vocês atuam com diversas vertentes do universo de seguros. Exatamente. Né? Nós começamos com transportes. Né? Durante muitos anos, o transporte foi ali os 100% do nosso negócio. E depois de um período, percebemos que o próprio negócio transportes demanda outras vertentes em seguro. Né? Então, uma transportadora tem o armazém, tem a frota, tem as pessoas envolvidas. E dali a gente começou a ter um plano de se tornar uma corretora multiprodutos, que até hoje funciona assim, uma corretora que atua em todos os negócios, mas o transportes foi o DNA, foi onde tudo começou. E é a nossa estrutura ainda hoje de faturamento, né? Mas com atuação em todos os negócios. Sua relação com o CIST, inclusive, ela vem de muito tempo. Você estava me contando, né, dos convites lá nos primórdios do CIST. Olha, muitas pessoas
que passaram pelo CIST aí vão deixando o legado de Sim. contribuições, mas eu me lembro principalmente do Geraldo, eu chamava ele de Geraldinho. Geraldinho. Ele agora já não está no Brasil mais, está nos Estados Unidos e tal, mas ele foi um dos idealizadores. Sim. E naquela época, a nossa corretora ainda estava numa fase, digamos assim, de conquista de mercado, mas ele esteve no nosso escritório, a nossa base fica aqui em São Paulo, na Moca, e na visita que ele fez comigo, ele falou: Gil, você não topa cuidar da parte de treinamentos? Eu fiquei lisonjeado com o convite, falei para ele: cara, eu acredito nesse desafio de aproximar os interlocutores de mercado, mas hoje eu não consigo por conta da tempo, corretora, né? de tempo. E aí ele falou: não tem problema, vamos ver para um próximo momento e tal, né? Então, assim, desde a fundação. Quando o Geraldo foi conversar comigo, ele já tinha ideia formatada, mas ele estava em vias de formar junto com outras pessoas. E nesses anos a gente vê o CIST realmente desempenhando o papel que os idealizadores tiveram lá atrás, que é essa aproximação, o diálogo. Exato. E eu entendo que quando um assunto importante ele é discutido entre as pessoas que são interessadas, né, o produto da discussão tende a ser melhor. Então, parabéns ao CIST, a vocês todos. Obrigado, obrigado. E uma gratidão de estar aqui, de algum modo, batendo esse papo, podendo contribuir com algum pensamento, alguma ideia. E Já que pode esse muito. mercado é um mercado que, eu brinco, né? O que eu tenho na vida eu devo a Deus, muitos anos a Porto, a família, né? Antes da Porto, a Sim. Porto, a Valor Global. E já se vão aí 36 anos, como você comentou inicialmente. E tem uma pessoa, tem uma figura nessa história toda que, antes da gente começar aqui, eu falei: não, peraí, José, porque você vai ter que me contar essa história de novo quando gravar. Tem uma pessoa fundamental nessa história que é sua mãe. Como é que aliás, como é que você chegou na Porto, né? O que tem a sua mãe com estudo, É verdade, com a Páginas verdade. Amarelas? Como é que começa? Eu costumo dizer que a nossa vida ela é feita de detalhes fundamentais, né? E eu me lembro que em 89, eu com 13 anos, na época a lei permitia, Sim. hoje não mais, mas eu tinha muita vontade de trabalhar para ajudar a mãe, criar os filhos e tal, os meus irmãos. E a minha mãe sempre dizia: filho, primeiro estuda para depois trabalhar, porque quando você começar a trabalhar, dificilmente você vai parar e tudo mais. Sabedoria dos pais, das mães, né? Exatamente. E eu queria, Cris, trabalhar e tal. E um dia saiu da escola pela manhã, eu estudei pela manhã, estava no ponto de ônibus aguardando o ônibus, nunca esqueço, um jovem me entrega um jornal chamado Páginas Amarelas, eu acho que hoje não existe mais. Mas na época era um classificado, e quando eu abri tinha lá: precisa-se de garotos com boa aparência e o salário tal. Acho que boa aparência não seria um discurso tão politicamente correto, mas eu não me importei muito, eu me importei mesmo com o salário. E chegando em casa, perguntei para a pessoa certa, eu falei: mãe, e daí, a senhora acha que eu sou um garoto com boa aparência e tal? Perguntou para a pessoa exata, Aí ela né? falou: você é o menino mais lindo desse mundo, meu filho e tal. Mães maravilhosas. E eu falei: né? olha, mãe, eu tenho vontade de trabalhar. Ela novamente insistiu com o estudo, mas aí eu fiz uma proposta para ela. Eu sempre gostei de negociar. Eu falei: mãe, o que a senhora acha de estudar e trabalhar? E aí não teve jeito. E aí eu fui para uma agência de empregos ali na Praça da República, Cris. E lá uma pessoa me entregou uma carta de recomendação da Gazeta, cara. Na Certo. época, quando ela falou Gazeta, eu falei: poxa, é aquele jornal e tal, ali na Avenida Paulista. Aí a moça falou sim. E já era ali à tarde, eu peguei a carta e fui para a Gazeta. Quando cheguei lá, uma outra moça me recepcionou. E quando olhou na carta e tal, falou: olha, essa vaga já foi preenchida. E eu estava há pouco te dizendo sobre detalhes, né? Naquele momento eu pensei: puxa, fiquei um pouco triste, né? E pensei: vou para casa, volto para a agência. E no final voltei para a agência. Quando eu cheguei na agência, expliquei para a moça que havia acontecido. Ela falou: não tem problema, me entregou uma outra carta. E quando eu leio a carta, estava escrito Porto Seguro. E daí, de forma muito espontânea, eu olhei para ela e eu falei assim: você deve estar de brincadeira comigo, né? Ela: por quê? Eu falei: não, primeiro você me manda para uma empresa que a vaga já está preenchida. Agora eu moro em São Paulo e você quer que eu vá para Porto Seguro e tal. Você ligou com a cidade da Exato. Bahia. Ela deu uma gargalhada e falou: não, na verdade é uma seguradora, você vai amanhã. E aí eu fui pesquisar, na época a companhia não era o que é hoje, ela cresceu muito. Sim. Mas daí eu falei, no dia seguinte estudei e fui fazer a entrevista. Eu me lembro que lá eu tive a oportunidade de conhecer a Henriette, pessoa brilhante, e ela falou: vem participar do processo. Eram 30 garotos para uma vaga. Então, olha a relação candidato-vaga. 30 para 1. Mas no final da tarde ela me disse: olha, você passou e
é para começar agora. Eu fiquei feliz da vida. E ali, quando eu cheguei em casa, eu já mostrei para minha mãe o uniforme que a Porto Seguro me entregou, o contrato para assinar e dizendo para ela, mãe, olha, eu já vou começar tal data. E ali começa, como garoto, né, a história aí que já se somam 36 anos. E cada um dos movimentos dessa história aconteceram do jeito que tinham que ser, né? Do jornal, da vaga preenchida na Gazeta. Tudo aconteceu porque o seu lugar era aqui, né? Era o segmento de seguros. Exatamente. Bom, cara, 36 anos, de novo, né? O que eu tenho de vida, então para mim é até difícil olhar para essas quase 4 décadas e te fazer uma pergunta que você viu de evolução nesse mercado? Você viu tudo, né? Você chegou no mercado de seguros, num mundo sem tecnologia, sem computadores, com máquinas de escrever, né? E vive hoje na nossa hiperconexão com inteligência artificial e com um rio de dados à nossa disposição, que nos ajudam muito, mas que também trazem grandes desafios. É verdade. Então, ao longo dessa jornada de quase 40 anos, né, de quase 4 décadas, se você tivesse que elencar para mim, Giuseppe, as principais transformações, aquilo que você fala, Cris, naquele período houve uma mudança drástica no jeito de se fazer seguros no Brasil. Quais que foram esses momentos, essas transformações? O seguro, Cris, de um modo geral, é uma indústria muito importante para qualquer economia. Para o Brasil não seria diferente. E no seguro nós temos várias vertentes, né? Uhum. Os seguros, de um modo geral, ele é dividido em seguro de danos, parte patrimonial, depois a gente tem vida, depois a gente tem a parte de benefícios. Mas o ramo que eu mais trabalhei nesse período foi o ramo de seguro de danos, especialmente a parte de transportes, né? Então, como você falou, é verdade, se a gente fosse contar a história aqui, poxa, desde a máquina de datilografia, passando pelo telex, fax, hoje os dados como estão, eu te diria assim que foram muitas transformações, mas, em minha opinião, a principal transformação teve que ver com o gerenciamento de riscos, especialmente tecnologia. Sim. Eu me lembro de uma passagem assim, que foi muito emblemática. A gente tinha um diretor na Porto, né, um espanhol, que a gente chamava ele de Casimiro. E ele era um homem que, junto com o Jaime e com o Marco Antônio Vettori, ele comandava a companhia e comandou nesse crescimento que, quando eu entrei na companhia, tinha 200 colaboradores em 89, quando eu saí em 2007 tinha mais de 15 mil. Então, uma companhia que deu uma contribuição e ainda dá extraordinária para o mercado. Mas eu me lembro que uma das discussões foi assim, olha, o cliente não vai averbar mais de forma manual. O que seria averbar? Averbar seria comunicar uma viagem, né? Então imagina, o Cris montou uma transportadora. Dentro do teu plano de negócio, o seguro fazia parte. E cada viagem que você faria teria que fazer uma averbação. E esse processo era todo manual, né? Inclusive as transportadoras tinham um documento, uma via do documento, que era emitido de forma física, ainda com papel em carbono e tal. Talvez algumas pessoas ouvindo a gente falar, falam, meu... Os jovens, papel em carbono é o seguinte, eu escrevo no de cima e ele automaticamente copia no de baixo. Perfeito, exatamente. Juventude Telex, a gente pode marcar um dia só para traduzir esses termos, né? Pronto, vai ser fantástico. E daí eu me lembro que o Casimiro chegou e disse assim, olha, aqui na Porto a gente não vai mais ter averbação manual. Certo. Então começa ali a averbação eletrônica. Na época foi uma decisão assim que, de um lado, gerou tensão, porque as próprias empresas não estavam acostumadas, mas do outro lado, poxa, a companhia na vanguarda, sempre tomando decisões estratégicas. Eu sei que nós perdemos alguns clientes na época, mas o mercado mudou. E ali, sem sombra de dúvida, a Porto Seguro foi uma das companhias que deu o pontapé inicial para esse processo de um uso da tecnologia, até por conta do mercado mais presente. Então, as averbações passaram de ser manuais para eletrônicas, né? Essa transformação dos processos bastante operacionais que aconteciam de forma manual para uma digitalização, na época nem se dizia essa palavra, né? Mas sim, uma digitalização, transformá-los a partir da tecnologia, foi, e ainda hoje, né? Ainda hoje existem processos passíveis de transformação digital, mas ele foi determinante para a continuidade do setor, na sua opinião? Foi muito determinante, nos trouxe uma série de benefícios, dentre eles a redução do retrabalho, né? O reaproveitamento de uma mão de obra. Poxa, eu me lembro quando o Casimiro anunciou
nós tínhamos ali umas 50 pessoas só na área de digitação. Caramba. E a apreensão foi, pô, mas e agora? O que vai ser feito com essa área? E praticamente todas as pessoas, Cris, foram reaproveitadas em áreas mais específicas para desempenhar um papel novo que pudesse agregar mais valor, né? E assim, no primeiro momento, a mudança gera um certo desconforto, uma certa desconfiança. Será que vai dar certo ou não? Mas ali eu pude ver que foi uma decisão muito bem acertada. O mercado, de certo modo, foi seguindo nessa linha e depois de alguns anos, as notas fiscais, que também eram manuais, passaram a ser eletrônicas. Os documentos fiscais se Exatamente. tornando eletrônicos, isso foi uma otimização de tempo, de recursos, um aumento de eficiência, julgo dizer que incalculável. Incalculável. Você tem Agora, razão. dá pra, né, vamos lá, te ouvindo aqui, dá pra gente traçar um paralelo entre este primeiro momento, né, do tornar a averbação digital, tecnológica, e essa dúvida, né, do 50 pessoas vão perder o emprego, e não perdem. Dá para traçar um paralelo com o nosso hoje desafio em relação à inteligência artificial? A gente tem ali uma série de novidades tecnológicas chegando, avançadas, e há esse debate, né? O quanto que isso vai afetar os atuais e futuros empregos. Como é que você visualiza esses dois momentos assim comparados? Esse é um tema relevantíssimo, porque às vezes eu me pego discutindo com amigos da área de tecnologia, e a minha própria postura e visão de mundo, e às vezes a gente se depara com a pergunta assim, mas bom, será que a inteligência artificial vai substituir o ser humano? E é curioso, porque tem algumas pessoas que dizem que sim. E com argumentos assim coerentes, né? Sólidos até. Outros dizem, olha, não, né? Eu estou no grupo desses que diz que não, mas que também não podemos fazer vistas grossas para a tecnologia. Então, em minha opinião, de forma resumida, a gente tem um desafio no mundo de qualificação de mão de obra, que esse é um tema muito, muito relevante, que a gente pode tratar em algum momento. Mas, do outro lado, também a gente tem o uso da tecnologia como sendo uma ferramenta de auxílio para que a performance, a qualidade, os controles façam sentido para os negócios, seja do ponto de vista das pessoas, emprego a gente está falando, seja do ponto de vista das organizações que precisam entregar produtos mais eficientes, eficazes e tal. Então, eu prefiro, Cris, pensar na visão de que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano, mas o ser humano precisa se valer dela para ganhar mais eficiência, para produzir com mais qualidade. Usando e para essa fazer ferramenta a seu favor. Exatamente. Eu diria assim, do ponto de vista das empresas, das pessoas, especialmente eu como corretor de seguros, né, se eu pudesse dizer assim, olha, quais são os desafios que a gente vai enfrentar, eu acredito que um deles é entender a tecnologia como um aliado e não como inimigo. E eu também sempre falo, né, nas minhas aulas, meus alunos, para a minha equipe, que o grande ponto, talvez a grande sacada, é você tentar entender melhor. Né? Não sei se já aconteceu com você, às vezes a gente olha para uma pessoa e num dado momento a gente vai com a cara da pessoa, outras vezes, não fui muito com a cara, isso é natural do ser humano. Esse julgamento inicial. Exatamente, mas quando você começa a entender melhor o outro lado, vivenciar, no caso, a tecnologia, aprender mesmo, sabe? Escolher uma tecnologia e tentar entender o funcionamento, eu acredito que aí a gente consegue unir a parte humana do negócio com a parte tecnológica e a partir daí desenvolvendo processos que façam sentido para todo, né? Lógico que isso é muito complexo. Eu ia dizer exatamente isso agora, falar por trás disso tem que ter os players olhando, se planejando e tal. Mas eu sou, assim, a minha opinião é nesse sentido. E só para fechar um raciocínio, depois da verbação eletrônica, o gerenciamento foi um ponto alto, porque eu me lembro que ali em 1990, 91, eu fui subscritor, né? O subscritor na seguradora é o profissional que cuida da análise do risco. Então eu me lembro que os corretores mandavam os questionários e a gente analisava pensando na carga, pensando na rota, nos valores, mas não se pensava no gerenciamento de risco. Até que os roubos começam a ocorrer num ritmo que chama a atenção. E aí eu me lembro uma das primeiras subscrições, análises que nós fizemos, assim, olha, eu aceito determinado produto desde que o cliente faça o rastreamento e monitoramento. Só que nós da seguradora, nós os técnicos mesmos, a gente não entendia muito bem o que era na essência, ver lá os clientes. Mas ali começa um processo que hoje
É o que a gente chama de GR, né? A gente fala gerenciamento de risco, mas de uma complexidade muito grande que cresceu muito no nosso país, especialmente pela questão da prevenção do roubo, mas que ajuda hoje numa série de frentes, como prevenção de acidente, eficiência nas entregas, maior visibilidade dos processos. Então, a tecnologia teve muito avanço. O seguro em si teve, Sim. mas não no compasso da tecnologia. Você sabe que você disse um tema, né, ao longo dessa sua resposta que a gente ouve muito aqui nessa mesa. A qualificação da mão de obra e esse desafio. E emendou, né, nessa conclusão da sua resposta em um segundo tema que eu também tenho refletido muito. Nós estamos na segunda temporada do Sistalks, então desde a primeira temporada a gente conversou muito sobre uma questão que é o seguro de carga, o desafio que é a carga, a importância do gerenciamento de risco. E eu nunca fiz essa pergunta para ninguém, então eu vou aqui, ó, eu vou te colocar na parede, José. Fica à vontade, vamos lá. De todos os seguros, e você trabalha com diversas verticais dele, você acha que o mais desafiador é o seguro de carga? Bom, essa minha resposta, algumas pessoas vão dizer, talvez, olha, ele está puxando a sardinha para o lado dele. Mas eu vou te responder de forma bem assim, madura e justa. Eu entendo que todos os seguros têm as suas complexidades. Mas o transporte, por tratar-se de logística do Brasil, do mundo, de uma gama de produtos, que cada produto tem a sua particularidade, eu diria que o transporte é o ramo mais técnico, né, por conta dessa aderência que tem que ter com as realidades de negócios de mercado, mas ao mesmo tempo que é técnico, é o ramo que mais apresenta, na minha opinião, possibilidades, principalmente do corretor e das seguradoras, né, se especializarem, né, e propor soluções que possam fazer sentido, porque a indústria do seguro está intimamente ligada à economia. Não dá para ver economia sem transporte. Imagina as revoluções que tivemos nos últimos tempos de tecnologia, de processos de entrega e tudo mais. Então eu vejo o transportes como um ramo técnico, mas que não precisa amedrontar ninguém em termos de você não avançar, mas pelo contrário, tirar do ramo aquilo que seria a essência de apoiar os clientes em uma consultoria e fazer um trabalho. No gancho do que você está falando, eu dou aula de seguro já, eu estou 36 anos no mercado, eu devo dar aula há mais de 30 anos. Né? Eu sempre dei aula na ANS. A ANS é a Escola de Negócios e Seguros. E sempre que eu entro lá para dar um treinamento sobre transportes, eu tenho formação na área jurídica também, né? A área de direito é uma área que eu gosto. Mas o transporte é a paixão. Eu percebo o pessoal com aquele semblante de preocupação. Lá vem a matéria de transportes que vai dar um problema e tal. A matéria que todo mundo tem medo. Tem medo. Né? E aí as coisas vão evoluindo. Lembra que eu te falei? Às vezes a gente tem uma primeira impressão e vai entendendo mais e vai se aproximando. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, puxa vida, né? Do difícil... Eu estou agora enxergando oportunidades porque eu vou ser relevante para o meu cliente e nós, como corretores, precisamos apoiar muitos clientes. Então, eu entendo assim, o transporte como esse ramo técnico, tem a sua complexidade, mas ao mesmo tempo que traz oportunidades de prestarmos consultoria. Né? Então, acho que esse é o ponto. Agora, eu não posso também aqui deixar de dizer rapidamente que você tem, por exemplo, a construção civil, um dos setores que mais cresce no Brasil e no mundo. Nós temos os riscos de engenharia, que é muito importante. Nós temos seguros patrimoniais. Imagina, todo o produto que é movimentado no Brasil e no mundo passa por armazéns. Então, o processo logístico da guarda, do manuseio, do armazém, nos seguros empresariais é importante. Imagina assim, responsabilidade civil, seja um profissional liberal, um médico que está tomando decisões, ou um executivo que está numa empresa tomando decisões, podem ocorrer erros, né? Então há uma importância, uma complexidade ali, mas talvez se eu pudesse aqui dizer, olha, qual é o caminho, né? É você ter interesse, se aproximar, investigar mais, assim como tecnologia. Exato. Eu entendo que a tecnologia, para alguns, ainda é reconhecida como algo, nossa, mas será que eu vou conseguir? Será que esse é um caminho? E eu sempre comento, né? O grande lance é você experimentar. Se permita entender, vasculhar, ter o interesse de buscar pessoas que tenham conhecimento maior e dali você vai verificar o sentido prático e objetivo do que é a tecnologia. Quando isso acontece, é o mesmo lance, não sei se já aconteceu com você, às vezes você está com o celular na mão
e tem um recurso ali que você nunca usou. Aí vem alguém e diz assim, escuta, você está sofrendo aí, olha esse recurso. E quando você usa, você fala, uau, né? É uma descoberta. E ele estava aqui, né? Estava Mas ali. alguém, eu precisei de uma luz Exato. terceira para Exato. encontrá-lo. Então acho que tem que ver com Uma isso. excelente analogia, Não sei inclusive. se isso é bacana, né? Para a questão aí de você lidar com os desafios e poder tirar proveito deles, né? Sabe quando você conta pra gente que é professor, faz muito sentido, porque desde o começo, né, do nosso bate-papo, nas suas respostas, você traz a verbação e explica o que é. Você traz o subscritor e explica do que se trata. Eu acho que esse glossário humano do universo dos transportes, dos seguros que eu tenho aqui na minha frente, isso ajuda muito, porque apesar de nós sermos o podcast do Clube Internacional de Seguros e Transportes, a nossa audiência é muito diversa. Sim. Então tem pessoas que têm interesse por uma série de temas e que estão nos assistindo e que às vezes podem sair com dúvidas. E a sua atuação explicativa ajuda muito. Parabéns, é muito interessante receber gente que fala dessa forma. Que legal, que legal. E isso tem muito a ver, Cris, com a questão do desafio da qualificação, né? Exato. Então eu tenho um time meu que é da equipe, eu tenho os alunos que eu trabalho, eu tenho os próprios clientes, as seguradoras. Então quando a gente trata de um tema e entende o sentido, né? O nosso cognitivo é algo especialíssimo. As pessoas começam a se render a argumentos, a entender, se colocar no lugar do outro. E como corretor, o nosso papel é justamente esse, é promover pontes onde soluções são integradas a eventuais desafios para que no final faça sentido, né? Então, eu acho que o grande lance do desafio da qualificação tem que ver com formação. Informação tem que ver com troca de experiências. E eu estava te dizendo no início que no início do CIST, o Geraldo dizendo, olha, venha trabalhar na parte de treinamentos. Até hoje o CIST tem... Acertou no convite, agora vem, né? Mas temos que investir nisso porque a qualidade dessa mão de obra vai estar ligado diretamente ao sucesso ou insucesso das nossas atividades de negócios, né? Então acho que esse é um ponto relevante. Não. E eu acho que além disso que surgiu agora aqui no meio da nossa conversa, antes da gente começar, batíamos um papo aqui e o José estava me contando sobre a composição da empresa, né, da Valor Global. E eu achei muito interessante quando ele me traz que as lideranças hoje, você tem metade das principais lideranças conduzidas por mulheres. E também é um tema, né, bem como a capacitação e a qualificação, é um tema que se faz muito presente. Eu não vou dizer nem nos Talks, é no mundo, né? No Brasil, né, nas rodas de conversa sobre futuro do trabalho, a presença feminina e de outros recortes, né? Não vou nem chamar de minoria, recortes que fogem do estereótipo padrão do universo masculinizado, que é o de seguros e transportes. Qual para você é a importância de ter mulheres à frente de áreas estratégicas da sua empresa? Aliás, né? Sua sócia, sua esposa, desde a fundação com a Valéria. O Cris, eu diria assim que eu me lembro, eu ainda era garoto, mas me lembro, desde a Constituição de 1988, em que o poder constituinte ali estabeleceu que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. A letra da lei é importante, né? Mas os fatos históricos nos mostram que essa realidade não se fez presente, talvez da forma como a gente gostaria que fosse. Bom, essa é uma discussão também muito boa e daria bastante assunto e conversa aqui, mas eu vou procurar ser o mais objetivo possível. Eu te digo hoje, assim, pensando no meu negócio, na minha empresa, sejam homens, sejam as mulheres, eles têm papel assim muito significativo, mas de forma específica a tua pergunta, eu tenho hoje na minha empresa 3 grandes vertentes de seguros, né? Eu há pouco falava para você sobre a liderança de 2 delas, né? Então, uma delas é um homem, 2 mulheres, né? E eu brinco que essas mulheres no meu negócio me ajudam a entregar aquilo que eu prometo, né? Eu sou um comercial, visito os clientes, apoio, me pedem coisas e eles no escritório faz todo o trabalho operacional para me entregar. Cara, eu diria assim, dificilmente eu consigo enxergar o meu negócio sem essas mulheres, sabe? Sim. E qualidades assim que saltam aos olhos de comprometimento, de visão, de um olhar mais analítico para coisas que às vezes a gente não enxerga tanto, elas vão no detalhe. E a minha equipe, cara, que eu diria assim, que é o meu grande diferencial, eu consigo encontrar nessas diferenças aquilo que é a convergência para entregar o melhor para os nossos clientes, especialmente
as mulheres têm esse papel de um olhar mais crítico, mais dedicado, e quando combina, talvez com uma visão nossa, né, da equipe como um todo, e nessa diversidade que vivemos, eu entendo que a mulher cumpre o seu papel fundamental e que, de verdade, na minha empresa, não consigo pensar na execução dos trabalhos sem ela, sabe? Excelente. Então, eu acho que é isso a contribuição que a gente tem que registrar. E mais do que isso, como empresário, como sociedade, a gente reconhecer o trabalho tão importante dessas colaboradoras. Eu acho que o reconhecimento vai trazer algo fundamental, que é você estimular, que é você mostrar que existe um pertencimento, uma importância, e daí fazer com que o mercado seja um melhor mercado dentro de um cenário aí que, na minha opinião, as mulheres ocupam um espaço fundamental. Eu vivi na Porto Seguro 18 anos, liderado por uma mulher. Desde aquela época, desde 1989. Se você me permite falar o nome dela, eu não sei se ela vai ver o nosso programa, tomara que veja, mas a Rose Matos foi uma mulher na minha vida que eu te confesso que às vezes eu tinha vontade de pegar no pescoço dela com raiva, sabe? Porque no fundo é assim que as coisas funcionam, mas por outro lado, eu vi uma mulher disciplinadora, exigente, que brigava pelos colaboradores, que atuava com senso de justiça. Sim. E que assim, me ajudou a me formar para que depois eu pudesse ter a minha própria empresa. E você vê, né? Só fechando como a mulher tem um papel fundamental. E depois a minha esposa trabalhando comigo. Eu tenho clientes que são mulheres também, que eu fico assim, eu tiro o chapéu. Então, de verdade, cara, se eu pudesse te dizer assim de forma bem tranquila a importância das mulheres, eu diria assim, olha, não dá para viver sem elas. Não, excelente. E tomara que muito brevemente isso não seja nem tema, né? Isso seja tão espontâneo, natural e igualitário, ou de forma em busca de uma equidade, que a gente não precisa nem abordar, é natural. Elas estão lá no papel que lhes compete, porque fazem muito bem feito e pronto. É isso mesmo. E você comentou, né, sobre você é o comercial, né? Sou. Você é o cara que atua no maior desafio, que é entender a dor do outro lado. Há muita entrega de prateleira, né? Tá aqui, ó, tá pronto, usa isso. Qual que é seu olhar para esse entendimento da dor do cliente? A prateleira funciona ou é necessário haver um olhar consultivo que entende as particularidades para aí então apresentar uma solução? Essa pergunta é muito importante porque a gente pode pensar no mercado regulatório, que é um ponto de observação. Talvez em algum momento da nossa reunião a gente vai dizer aí quais são os grandes pontos de observação, mas a regulação ela tem acompanhado, né? Há uns 4 anos atrás, no Brasil, foi criado um programa de desenvolvimento nacional do mercado segurador. Certo. O ano passado, em 2024, o volume de prêmios ultrapassou os 400 bilhões de reais. Com uma sinistralidade, aí, no geral, em torno de 40%. Então, a gente pode dizer que quantas organizações familiares ou mesmo de empresas foram beneficiadas por ter o seguro e muito provavelmente passou por um momento difícil e isso, poxa, vai ter um reflexo na economia, né? Eu vou só reforçar aqui que o Giuseppe falou 400 bilhões, não milhões, bilhões. Já chegando a 2 dígitos do PIB, né? Então, para ressaltar aí a importância do mercado. E aí, dentro desse cenário, a gente vê assim, bom, o mercado ele vem trabalhando aos poucos num processo em que o regulador, por exemplo, a SUSEP, né, está dando maior liberdade para as seguradoras para que elas criem produtos mais aderentes à necessidade do cliente. Bom, o que isso significa dizer que os produtos de prateleiras eles têm a sua importância. Eles precisam existir. Eles precisam, né? Certo. É como um produto que está ali na prateleira e eu sou um profissional que defendo que todas as pessoas precisam ter acesso a essa proteção. Assim como a gente tem acesso aos insumos, aos produtos alimentícios e tantos outros necessários, o seguro tem que estar na prateleira. Porém, em muitos ramos é necessário entender a necessidade do cliente, que a gente fala entender a dor, e adaptar a esse produto de modo que o produto seja coerente com a necessidade do cliente. Às vezes eu ouço muito cliente falando assim, olha, o seguro cobre tudo, menos o que aconteceu. É muito
triste ouvir uma coisa dessa, ou mesmo que o seguro é um mal necessário. Mas nesses 36 anos de mercado, a maior parte dos casos de sinistros que não são pagos tem que ver com uma deficiência de compreender, principalmente por parte do cliente, e a seguradora tem o seu papel também, de tornar claro quais são os direitos, mas também quais são as obrigações, sabe? Responsabilidades de cada lado. Isso. Então, como um contrato, direitos, fantástico, o seguro existe por isso, mas também tem obrigações. E essa ponte que, de forma, assim, bem importante, é feito pelo corretor, a ideia é entender essa necessidade de tal maneira que quando a seguradora emitir uma pólice, né, o entendimento e a sintonia seja tão fina que ao ponto de ocorrer um sinistro, que é o termo técnico que a gente fala, por um prejuízo, o seguro cumpra o seu papel, que é de restabelecer uma situação ali econômica perturbada pelas incertezas que acontecem. Então, você perguntando assim, qual é o nosso papel então de entender a necessidade? É fundamental. O corretor, ele tem que ter essa responsabilidade e ao mesmo tempo entender que é uma oportunidade de ser uma ponte entre a seguradora e o segurado. E nos últimos anos, as seguradoras têm se manifestado muito favoráveis a criar produtos com condições inovadoras para atender esse cliente. Então, tecnicamente, a gente chama de um produto padronizado e é o de prateleira. As seguradoras colocam na prateleira conforme a norma da SUSEP. Legal. E não padronizados são aqueles produtos que as seguradoras personalizam. Certo. As seguradoras, de um modo geral, elas não têm braço suficiente para entender a necessidade do cliente, assim como nós corretores temos. Então, os corretores precisam cumprir esse papel de trazer equilíbrio, transparência, o senso da importância do seguro, para que no momento mais complicado, né, que é o sinistro, o cliente tenha aquela sensação, puxa, tomei a decisão certa, Sim. estou acobertado. E olha, se a gente um dia, já dando uma dica para você, se você quiser um dia falar assim, de situações que o seguro foi fundamental na vida de pessoas e empresas, olha, tem história para contar. Eu tenho vontade até de publicar um livro. Eu tenho vontade, porque assim, acho que os exemplos arrastam, né? Em todos esses anos, então, eu sou convencido de que o seguro é, sem dúvida alguma, uma ferramenta fundamental de gestão de risco para os players, para a pessoa física, jurídica e, consequentemente, a importância do seguro para o mercado. Né? Exato. Porque sem o seguro, as incertezas podem travar o processo de crescimento. Né? Quando você tem seguro, o seguro alavanca a confiança e, com certeza, o desenvolvimento do mercado. Né? Você falou de regulação, né? Eu comparo o arcabouço regulatório do universo de seguros quase que com o mercado financeiro. São muitas as variáveis. E esse papel do corretor, porque vamos lá, o contratante, o cliente, não entende. Ele não vai entender. Independentemente do business que ele atua, ele não vai entender. A seguradora, evidentemente, sim, mas você precisa desse intermédio com o conhecimento que o corretor tem, ou deveria ter, né? Com o conhecimento que o corretor tem para clarificar essas entregas potenciais, essas obrigações, esses direitos. Então, é de fato fundamental essa leitura, sem tirar a necessidade e importância, sim, daquele produto de prateleira, porque eu posso, de maneira simples e clara para todo mundo, eu posso só contratar um seguro para o meu telefone. Uma coisa simples e rápida que não exige personalização. Muito, muito bom. Agora, você vai ter que me contar pelo menos uma história. Vai escrever um livro, me traz ao menos uma história que você tenha vivido nesses anos. Bom, eu vou pedir permissão, né, para os nossos ouvintes e tal. Eu me lembro de um caso, eu montei a corretora em 2007, né? Sim. E os 2 primeiros anos foram 2 anos bem difíceis. Imagino. Porque o seguro de transporte é um seguro que você precisa estar à confiança do cliente e é um processo que, no meu caso, mesmo eu conhecendo a técnica do seguro, demorou 2 anos. Tá? Então, durante 2 anos eu fui preparando o terreno, plantando a sementinha, a árvore foi crescendo e eu comecei a colher os frutos a partir do 2º ano, então em 2009. Em 2008 nós tivemos uma crise do mercado imobiliário norte-americano, foi a bolha do mercado imobiliário. Eu não senti, o mercado sentiu, mas porque não tinha negócio. E a partir de 2009 começaram a surgir os negócios. Talvez quem está nos ouvindo aqui e estiver pensando, puxa vida, né? Será que ser corretor de seguros pode ser uma alternativa? No meu ramo foram 2 anos iniciais de
planejamento, mas de muito preparo, né? Depois do segundo ano começaram a surgir os negócios. E eu me lembro, Cris, que no quarto ano nós fechamos um seguro de uma empresa que eu fui visitá-la. E quando eu cheguei em Guarulhos para visitar, como você me fez, hoje você me mandou o link, lembra? O link do Naquela Google época Maps, não tinha né? o link, Tinha. estamos falando de tecnologia. E ele me deu o endereço, eu coloquei ainda no guia e tal, e cheguei numa casa, cara. E quando eu parei o carro na casa, eu pensei, puxa, será que... Você que eu errei o endereço, né? Mas aí eu toquei a campainha e o cliente veio me receber. Ele dizia, não, aqui é minha casa mesmo e tal. E nós fizemos o seguro, eu me lembro, Cris, que ele falou assim, olha, eu sou casado e tenho 2 filhos. A minha esposa vai ser a parte administrativa da empresa e eu e os meus filhos, nós temos 3 caminhões, cada um vai dirigir o seu caminhão. Olha a história das empresas que são as empresas pequenas, que é base da economia e que movem esse país. Que move, né? E aí ele falou assim, eu preciso fazer o seguro. E eu orientei ele, abrimos a apólice, teve um primeiro ano, a apólice tem 12 meses de vigência, renovamos o seguro. E na segunda apólice, eu me lembro que era de madrugada, era umas 3 horas da manhã, e eu tenho um sono muito pesado, sabe? Eu vou a fundo no sono, minha esposa tem um sono mais leve. E era por volta de umas 3 horas da manhã quando ela me chama, assim, Gil, seu celular tá tocando. E eu ainda em alfa ali, tentando acordar, entender o que estava acontecendo. Quando eu olhei no meu celular, tinha 8 chamadas não atendidas. Eu nunca esqueço, cara. 8 chamadas. E naquele momento eu pensei, atendo ou não atendo, né? Eu gosto de dizer que a vida é feita de detalhes, né? Do ponto de vista formal, eu poderia não atender, afinal, 3 horas da manhã, a gente precisa descansar, né? Mas do ponto de vista moral, eu fiquei pensando, puxa vida, mas se eu tivesse do outro lado, se eu precisasse. Sabe, isso tem que ver com o trabalho do corretor. E eu falei, bom, deixa eu ligar. Muito provavelmente ele não está me ligando 3 horas da manhã para me desejar uma boa noite. De forma alguma. E não foi diferente. Quando eu liguei, o cliente dizendo assim, olha, o caminhão tombou aqui na Dutra. Eu passei na Dutra agora, vindo para cá, que eu fui de manhã para o Vale do Paraíba, né? E dali ele falou, o caminhão tombou e estão saqueando a carga. E eu nunca esqueço que era uma carga de cosméticos, na época, de R$300 mil. A primeira pergunta que eu fiz, eu falei, mas quem estava dirigindo o caminhão, né? Porque esse fato humano, né? Eu não sei se era ele ou os filhos. Ele falou, não, um dos meus filhos. Eu falei, como é que seu filho tá? Não, ele já foi socorrido, tá bem. Mas aqui, olha, estão saqueando a carga, tal. O que eu faço? Você pode vir aqui me ajudar? Na época eu já estava na Moca, é a minha base, inclusive, hoje. E o acidente aconteceu ali, depois de Guarulhos, sentido São José, Sim. numa cidade chamada Bom Sucesso. Aí eu falei para ele assim, olha, eu vou. Em meia hora eu estava lá. Pegou ali Salim Maluf e Marginal Salim, chegou. Dutra, cheguei. Sou da Moca. Ah, então bom. Hoje moro em Pinheiros, mas nascido e criado na Moca. Bom, Moca, espetacular. Você conhece bem. Daí quando eu cheguei, o cenário foi o caminhão vazio, a polícia já estava no local, a carga Levaram totalmente saqueada, sabe? Levaram tudo. E eu olhei no semblante do cliente, aquela tristeza, porque a incerteza que o seguro ajuda é isso que às vezes pode acontecer, né? E ele chegou para mim e falou assim, fez a pergunta chave, né? Olhando nos meus olhos, falou, Giuseppe, Gil, ele me chama de Gil até hoje, Gil, esse evento vai estar coberto pelo seguro? Aí eu falei, olha, uma parte é o contrato que foi estabelecido com uma companhia idônea, a outra é aquilo que envolve as suas responsabilidades. Então, eu como corretor não posso te dar uma resposta definitiva se está coberto ou não, que isso é um papel da seguradora, mas eu te faço algumas perguntas antes de responder. O teu filho está habilitado a dirigir o caminhão, não está? Sim. Você tinha excesso de peso no caminhão? Não. Houve excesso de velocidade? Olha os fatores humanos, sabe? Que são determinantes na análise da seguradora. E aí, ao final desse primeiro bate-papo, eu disse para ele, olha, pela forma séria como você está conduzindo, é muito certo que a seguradora vai te pagar. Bom, a seguradora ela tem 30 dias para pagar o cliente, isso é normativo, contado a partir da entrega do último documento, de todos os documentos. E nesse episódio, com 20 dias, a seguradora me mandou, eu como corretor, um comunicado dizendo que o cheque, era cheque na época, estava disponível no caixa. Outro dia a gente vai ter que explicar para os jovens o que é cheque. Tô brincando, jovens, vocês sabem o que é cheque, né? Pronto. E eu me lembro que... pagou, a seguradora pagou. Puxa, eu fui entregar o cheque nas mãos dele. Eu me lembro que eu entreguei o cheque na mão dele, eu até segurei um pouco brincando, né? Aí soltei. E quando ele pegou o cheque, ele olhou, cara, os olhos dele lagrimejou.
e ele me agradeceu, obrigado e tal. Se não fosse esse seguro, eu não sei o que seria da minha empresa. Cara, eu estou te traduzindo uma situação muito real, uma das histórias que eu vivi, que o seguro foi fundamental para a manutenção daquela empresa e daquela família. Porque se não fosse o seguro, ele teria que vender os caminhões. Exato. Imagina que o Ele caminhão quebrava. é ferramenta de negócio, quebrava. E eu ainda disse para ele assim, falei, olha, posso te dizer uma coisa com toda sinceridade? Você cumpriu com toda a parte que lhe cabia, nós conversamos sobre isso, porque o seguro serve para isso. Eu tenho certeza que até hoje esse cliente entende a importância do seguro, sabe? Eu tenho certeza. E o seguro tem que ver com a escolha de uma boa companhia, um corretor que ajude a estabelecer as coberturas da forma mais aderente à dor, à necessidade do cliente. E isso eu fico feliz, sabe, cara? Porque eu participei, então o seguro é muito mais do que apenas uma apólice, mas é uma estrutura que mostra que é possível as pessoas passarem por momentos difíceis, que pode acontecer em qualquer momento, com uma cobertura adequada. E a gente pode falar, quantas vezes já não falamos, né, das catástrofes, do problema de Porto Alegre, que tantas e tantas pessoas tiveram seguro, mas tantas outras não. E isso é uma tristeza, porque talvez a gente se questiona, né, como operadores do mercado, será que está faltando conhecimento? Será que está faltando o produto estar na prateleira? Será que está faltando as seguradoras também, junto nesse processo, ter um plano de desenvolvimento do seguro? Uma cultura da importância disso e de... recebo muitos entrevistados que falam, o momento em que eu sou mais procurado é depois do sinistro. É verdade. E isso vale para o seguro residencial, isso vai para tudo, né? Depois do sinistro, eu preciso vivenciar uma situação que eu poderia ter sofrido de maneira muito menos traumática para me buscar. Mas muito interessante te ouvir, muito interessante essa história. Eu tenho certeza que escreva esse livro, porque assim como essa, você deve ter dezenas de outras. Gil, assim, conversa boa, o tempo voa, nosso tempo passou voando, mas eu queria continuar te ouvindo aqui. Tenho certeza que quem nos acompanha também nos nossos canais. Mas antes de nós encerrarmos, eu te ouvindo, né, o professor Giuseppe, o Giuseppe da experiência de 36 anos, o Giuseppe fundador da Valor Global, eu vejo muito propósito no que você fala. Eu vejo muito olhar humano para tudo aquilo que você divide conosco. Então eu queria encerrar te fazendo uma pergunta que é: como você visualiza, né, seja dentro da Valor Global, mas no ecossistema como um todo, a responsabilidade desse segmento no desenvolvimento não só econômico, mas também social do nosso país, né? Até com os exemplos que você já viveu, na sua visão, como que o setor de seguros consegue contribuir diretamente para o desenvolvimento, para o crescimento do Brasil? Bom, eu não tenho dúvida de que o seguro é fundamental para o processo de crescimento de uma economia, seja brasileira ou outra, porque o seguro traz a proteção necessária para incertezas que fazem parte do nosso dia a dia, seja enquanto pessoas de uma organização familiar ou empresarial. Eu entendo, então, que o seguro já mostrou, desde os primórdios ali, das primeiras civilizações, o Império Babilônico, há mais de 700 anos antes de Cristo, já tinha algo, talvez não tão organizado como as seguradoras que a gente vê hoje, mas uma preocupação em proteger aqueles viajantes que o camelo sofria um acidente, que sofria um saque. Essas são incertezas que fazem parte do nosso mundo como ele é, e o seguro entra justamente para apoiar e para trazer equilíbrio para uma situação aí financeira que pode ser tão desequilibrada ao ponto de uma empresa familiar não continuar, como foi o caso da história que eu contei há pouco, né? Então, eu não tenho dúvida, por experiência e por também ser um segurado, que já passei por momentos difíceis, e o seguro foi fundamental. Agora, eu penso que nesse cenário, Cris, seja para as seguradoras, para os corretores, para as empresas, os clientes de um modo geral, e para o CIST também, que tem cumprido esse papel dessa aproximação, né, vale muito a pena debatermos os desafios, né? Então, debatermos os desafios tem que ver com a gente pensar nessas pautas de trabalho e entender quais seriam as soluções mais viáveis do ponto de vista econômico, social. E dali a gente tem algumas vertentes, né? A tecnologia nós falamos agora. Quer dizer,
é necessário que a tecnologia nos ajude como fundamentos importantes para os processos de negócios, porque a tecnologia faz com que esse seguro chegue ao destino final para o cliente que precisa. Então, precisamos ter uma cultura nessa linha, né? E perseguir isso, seja a empresa que for, passando pela qualificação, né? Pessoas, quer dizer, a gente vê que as empresas mais bem-sucedidas são aquelas que se preocupam com seus colaboradores. Nós estamos vivendo agora a norma ANR1, que tem que ver com os empresários se preocupar com a saúde emocional, mental dos colaboradores. E eu te disse há pouco, né, que sem os colaboradores eu não conseguiria entregar ou cumprir as promessas que eu faço. Então, a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, né? De pessoas. Aliás, vou só aproveitar um pequeno parênteses. Recebemos aqui no Systalks poucas semanas atrás, de também uma seguradora, da Sura, a Kelly Godoy, falando justamente sobre essa lei, né, da saúde mental e sobre a importância desse tema. Então, de fato, é um pilar fundamental. E por último, eu sei que o assunto demanda mais discussões, mas talvez aqui é um pontapé inicial e muitas coisas já estão sendo feitas e a gente tem que valorizar e reconhecer. Talvez outras a gente precisa ter uma atenção especial, mas tem que ver com o mercado regulatório, sabe? A gente percebe que eu estou há 36 anos no mercado, mas nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, eu não sei se os outros especialistas concordam com o que eu vou falar, mas eu vejo um movimento regulatório muito forte, ao ponto de você ver normas como a NR1 e você vê um código, né, um marco regulador dos seguros, onde já entrou, a lei já foi publicada, e o ano que vem passa a vigorar uma lei que praticamente substitui a parte do Código Civil que tratava do seguro, né, com uma série de parâmetros e orientações para que o mercado se desenvolva de forma estruturada. Isso é regulatório, porque regulatório tem que ver com a lei. Então, Exato. a gente vê, né, o poder público na figura da regulação também traçando essas mudanças. Eu sei que não dá tempo a gente falar de todas, mas uma outra mudança aconteceu mês passado, a Circular 51 do Conselho Nacional de Seguros Privados regulamentou a Lei 14.599, trazendo o RCV, Sim. que é o Seguro de Responsabilidade Civil Veicular. Imagina, você é uma transportadora, eu sou motorista, eu pego tua carga para transportar e ocorre um acidente. O que seria o DPVAT, o dano material e corporal, que esse motorista pode causar a um terceiro, é obrigatoriedade legal. Então é um marco regulador de lei que traz uma realidade social importante, porque ao final você vai ver algumas pessoas dizendo que o governo tem um papel fundamental de cuidar de educação, saúde, segurança, mas no legislativo vai trazer a norma que faz o empresário também cumprir a função social. É um trabalho conjunto entre o poder público e o poder privado. Conjunto. Então, eu penso que, poxa, tecnologia, desenvolvimento de pessoas, atrelado ao acompanhamento do marco regulatório, das decisões do nosso poder público, acho que é um dos conjuntos importantes para que a gente continue crescendo. E é legal a gente olhar para trás nas últimas décadas e perceber que o seguro nos últimos anos só tem crescido. Evoluiu, né? A gente falou aqui de mais de 400 bilhões, sem considerar o mercado de saúde, que é uma outra ferramenta importante de proteção. Outro universo gigantesco. Então, uma sinistralidade que, assim, bilhões de indenizações ajudaram muitas pessoas, empresas a passar pelo momento difícil. Então, assim, eu entendo que a gente está no caminho certo, eu tenho uma visão otimista de um mercado que só cresce, mas ao mesmo tempo existem os desafios que nós, sociedade, especialmente os gestores, precisamos ter esse olhar. E eu entendo que o SIST, como um protagonista também de aproximar essas partes, e eu vejo de forma muito brilhante, gerar as temáticas de debate, discussões, vai produzindo um conteúdo, produzindo um legado importante para que esse mercado continue promissor, se desenvolva, e assim a gente consiga perceber que, como uma ferramenta muito importante no processo de desenvolvimento de um país, o seguro, a indústria do seguro está ali para poder ajudar, especialmente em épocas que a gente vê dificuldades, né, de ordem climática, dificuldade de tecnologia importante, mas a gente também vê a parte nefasta do que é o crime cibernético e tal. Então o seguro cada dia mais se apresenta como uma ferramenta importante. Nós,
temos que nos preparar, né? E o CIST, poxa vida, com todos esses movimentos que faz, tem esse papel importante também. Então, enfim, esse bate-papo aqui, como você disse, o bom papo, o tempo passa muito rápido. Não, E eu poderia ficar algum tempo aqui contigo. A hora que você me contou a parte do professor, eu falei, não, quero continuar com essa aula aqui, porque para mim está sendo uma aula. Essa tríade de pessoas, tecnologia, regulatório, e tendo ali esses elementos do ecossistema, como o próprio CIST, que trazem conteúdo, conscientização, que provocam discussões importantes estratégicas, fundamentais para a continuidade. Bom, Gil, vou ter que te receber de novo, porque é muito conteúdo bom, muito conteúdo bem apresentado, meu caro. Muito obrigado pela sua presença. Foi, de fato, uma aula para mim e tenho certeza que para quem está nos acompanhando também. Da minha parte, gratidão e que a gente consiga continuar nesse ritmo de discutir assuntos tão importantes e relevantes e que a gente também dê a nossa contribuição para o mercado. Então, você pode contar comigo. Às vezes a agenda não é tão fácil, mas eu sempre tenho um tempo, até como gratidão, de poder trocar ideias, compartilhar, aprender também num mundo tão maravilhoso como o seguro. Então, enfim, conte comigo, conte com a nossa equipe e que a gente consiga trilhar um caminho aí de crescimento sustentado, escrevendo histórias bonitas desse mercado tão promissor. Muito bom. Obrigado a você, obrigado a todo o time da Valor Global. Um abraço para a Valéria, ainda não te conheço, mas tudo que eu ouvi a seu respeito, quero conhecê-la. Na próxima, aliás, Valéria vem também para a gente fazer essa conversa a três. Quero agradecer também a você que nos acompanhou nesse episódio, que para mim foi especialíssimo aqui do SysTalks. Outro oferecimento incrível da nossa Porto Seguro. E no QR Code que você encontra aqui na tela, bem como o Gil trouxe para nós, você tem todo esse ecossistema de conteúdo e de informação do CIST. Tem os eventos, tem os cursos, tem materiais, tem o próprio SysTalks também, tem acesso aos contatos com quem faz parte desse clube que transforma diariamente para o bem esse grande e fundamental ecossistema de seguros e transportes no Brasil. A gente segue se encontrando aqui com especialistas, com pessoas que são referência naquilo que fazem e que dividem com vocês as suas histórias que contribuem para que seguros e transportes sigam trilhando esse caminho de sucesso. Giuseppe Calabro Filho, muito obrigado pela sua presença, meu caro. Obrigado, Cris. Abraço para você. Abraço. Nos encontramos no nosso próximo episódio. Um abraço para você também e até lá.